Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Temos levado as boas novas de salvação para o interior da Bahia, pois temos a convicção de que só Jesus Cristo salva. Quando nós chegamos, nós nos deparamos aqui com uma igreja, a Igreja Batista da cidade, e nós tínhamos o desafio de revitalizar a igreja, de reabrir as portas. A primeira estratégia que nós utilizamos ao chegar aqui foi a oração. Deus foi nos dando estratégias para alcançar essa comunidade. Fomos conhecendo as pessoas, desenvolvendo relacionamentos discipuladores, iniciando pequenos grupos multiplicadores, antes de reabrir propriamente a igreja, porque a gente entende que esse não era um trabalho simplesmente de abrir o templo, mas de alcançar vidas nesse lugar. Para a honra e glória do Senhor, a revitalização da Igreja Batista da cidade tem sido uma bênção. Pessoas têm sido salvas aqui, batizadas. A gente tinha que ir para outras igrejas, tinha semana que tinha carona, tem semana que não tinha. Aí ficava difícil, aí Deus enviou o missionário que melhorou e tudo. A nossa rotina consiste em visitar as pessoas, realizar estudos bíblicos, PGMs. Nós vamos até as pessoas, não esperamos simplesmente que elas venham até a igreja, no Vida na Vida, para multiplicar discípulos nesse lugar. Nós queremos que a igreja seja também uma igreja missionária. Com cerca de 20 membros, nós conseguimos, unidos em um propósito, alcançar o valor de R$ 4.513,75. Deus quer que nós demos o melhor para Ele. Na sua realidade, dê o seu melhor, envolva, faça a campanha e você verá grandes coisas que Deus há de fazer através da vida de vocês. Você também pode multiplicar discípulos aí mesmo, de onde você está. Faça o mesmo que as MCM fizeram na CIB de Fragoso. Elas não puderam vir para o campo missionário, mas estão sempre em oração e levantam recursos para que a obra missionária continue. Uma igreja pode se envolver com missões de diversas maneiras. Através das organizações missionárias, embaixadores do rei, a organização de homens, das crianças, das mensageiras do rei e a MCM. Todos esses setores ajudam a promover missões na igreja. Além disso, a MCM também tem assinatura de pães, além de ofertas dos dias especiais. A MCM sentiu o desejo de contribuir através do PAN de um casal lá em Poços de Calda, em Minas Gerais, Rondinelli e Érica. Nós fazemos bazar, cantinas, nós fazemos assim um evento, tipo um chá à tarde. Cada uma das irmãs contribui na chegada e esse valor a gente reverte em oferta para missões. É que nós não podemos estar lá, mas nós sabemos que o valor que a gente envia está ajudando de alguma forma a levar Cristo às pessoas. Esse trabalho de missões, que é você se colocar no lugar do outro, e você cumprir o ID de Jesus, o ID que Jesus mandou. Porque se eu não posso ir, eu posso orar e eu posso ofertar. Ofertando, eu estou ajudando muitas almas a se renderem aos pés do Senhor. E esse é o nosso objetivo. Eu acredito que qualquer cristão em qualquer parte do mundo pode fazer o que nós fazemos aqui,
que é levar o Evangelho de Cristo a muitas pessoas e a muitas mulheres. E também a contribuir com missões. Podemos também estar participando de missões, visitando o campo, como já aconteceu algumas vezes, e nos trabalhos evangelísticos locais também. Nós estamos, desde o início, participando do projeto de implantação de igreja lá em Canoas. E finalmente a igreja foi implantada, comprou a sua propriedade, construiu o templo, né? No final do ano passado foi organizada a igreja. Assim também como em outros campos temos participado. Então é uma maneira muito prática, né, da igreja estar cooperando, avançando em lugares tão distantes que ela por si só não poderia ir. E vai através da obra de missões. Então, evidentemente, sem deixar a oportunidade de fazer missões na própria localidade, no bairro, onde a igreja está instalada, mas esse trabalho organizado, esse esforço organizado através das nossas juntas de missões é muito importante. E daí a minha palavra no sentido de que todos nós, pastores, possamos estar engajados nesta obra de missões, motivados e motivando as nossas igrejas. Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus e unidos em oração, buscar dele direção, orientação, a resposta para aquelas questões que interpelam o nosso coração e a nossa mente. Como é bom poder ouvir a orientação de Deus, a vontade de Deus através da sua palavra. Antes de tudo, eu gostaria de lembrar que nós estamos no ano de eleição, muito próximos da eleição. Eu gostaria que você ouvisse agora o 5º, 6º e 7º mandamentos do Decálogo do Voto Ético, que foi organizado pela Aliança Evangélica Brasileira ainda na década de 1990 e que é muito pertinente para este momento. Logo após você prestar atenção nesses mandamentos, nós vamos dar algumas orientações para você. Decálogo do Voto Ético. Mandamento 5. A diversidade social, econômica e ideológica que caracteriza a Igreja Evangélica no Brasil impõe que não sejam conduzidos processos de apoio a candidatos ou partidos dentro da Igreja, sob pena de constranger os eleitores, o que é criminoso, e de dividir a comunidade. Mandamento 6. Nenhum cristão deve se sentir obrigado a votar em um candidato pelo simples fato de ele se confessar cristão evangélico. Antes disso, os evangélicos devem discernir se os candidatos ditos cristãos são pessoas lúcidas e comprometidas com as causas de justiça e da verdade. E mais, é fundamental que o candidato evangélico queira se eleger para propósitos maiores do que apenas defender os interesses imediatos de um grupo religioso ou de uma denominação evangélica. É óbvio que a Igreja tem interesses que passam também pela dimensão político-institucional. Todavia, é mesquinho e pequeno demais pretender eleger alguém apenas para defender interesses restritos às causas temporais da Igreja. Um político de fé evangélica tem que ser, sobretudo, um evangélico na política e não apenas um despachante de igrejas. Ao defender os direitos universais do homem, a democracia, o Estado laico, entre outras conquistas, o cristão estará defendendo a Igreja. Mandamento 7. Os fins não justificam os meios. Portanto, o eleitor cristão não deve jamais aceitar a desculpa de que um evangélico político votou de determinada maneira porque obteve a promessa de que, em assim fazendo, conseguiria alguns benefícios para a Igreja, sejam rádios, concessões de TV, terrenos para templos, linhas de crédito bancário, propriedades, tratamento especial perante a lei ou outros trocos, ainda que menores. Conquanto todos assumamos que nos bastidores da política haja acordos e composições de interesse, não se pode, entretanto, admitir que tais acertos impliquem na prostituição da consciência cristã,
mesmo que a recompensa seja, aparentemente, muito boa para a expansão da causa evangélica. Jesus Cristo não aceitou ganhar os reinos deste mundo por quaisquer meios. Ele preferiu o caminho da cruz. Quero lembrar que no dia 2 de outubro, domingo, das 8 às 17 horas, nós poderemos exercer a nossa cidadania, elegendo representantes nossos no poder legislativo e no poder executivo. Você precisa ter um candidato para deputado federal com 4 dígitos, um candidato para deputado federal com 5 dígitos, um candidato a senador e seus 2 suplentes com 3 dígitos, isso no poder legislativo. No poder executivo, você vai eleger um governador e seu vice com 2 dígitos e o presidente da República e seu vice também com 2 dígitos. Lembre-se que isso é um privilégio e que isso deve ser exercido com alegria, com responsabilidade. Então quero dar aqui uma orientação pessoal tentando te ajudar a como fazer uma boa escolha. Creio que a primeira questão que nós devemos procurar num candidato é a sua competência. Ele precisa ter qualificações para exercer esta função a qual ele se candidata. Isso é muito importante. E por isso, tanto a competência quanto a sua experiência devem ser somados. A gente pode verificar isso ou averiguar isso através da trajetória de vida dessa pessoa, aonde ele tem servido, o que tem feito e se tem feito bem ou mal. E um terceiro aspecto seria o caráter. Não é interessante ou não será bom que uma pessoa tendo competência e experiência seja um mau caráter, porque essa característica vai se manifestar em algum momento em suas decisões, em suas ações, nas suas ligações dentro deste jogo político. E se você somar a competência, caráter e experiência e encontrar um candidato num partido com o qual você se identifique com as suas ideias, com as suas linhas mestras, isso será ótimo. Num país que tem mais de 30 partidos, é complicado você escolher um candidato via partido. Sempre a gente procura, através do candidato, encontrar essa pessoa que possa nos representar. Se a gente puder fazer uma equação de tudo isso, será ótimo. Por isso, busque a Deus em oração, se informe, averigue todas essas informações a respeito do seu candidato e vote com consciência, com responsabilidade e com liberdade. O voto é seu, o voto é secreto, você é que deve decidir. Nossa igreja não tem candidatos, não apoia nenhum candidato, nem partido. Nós queremos que cada cristão seja um discípulo de Jesus, que viva na sociedade como luz e sal, abençoando-a na busca dos valores do reino de Deus. Um segundo motivo que nós temos para orar, muito importante, é sobre a enfermidade. Nós cremos que o ser humano é um ser bio, psico, social e espiritual. Ele tem estas 4 dimensões em si e qualquer uma delas pode adoecer, pode viver em carência. E a palavra de Deus diz que a Igreja de Cristo Jesus recebeu dons de curas exatamente para atingir qualquer uma destas dimensões do ser humano. Então, quando nós encontramos alguém carente, nós temos as condições de levar-lhe cuidado, saúde e cura. Então, lembre-se dos nossos irmãos que estão enfermos em alguma área, em qualquer uma dessas áreas. Interceda por eles, peça por eles. Peça para que as mãos curadoras de Deus sejam colocadas sobre o corpo, sobre as emoções, sobre a vida social e sobre o espírito desses nossos irmãos. E disponha-se a ser este instrumento de Deus no suprimento, no cuidado, no levar a saúde, no levar a cura para estas pessoas. Um terceiro motivo ainda que eu gostaria de lembrar é sobre o aniversário da nossa igreja. Nós estamos fechando o mês de aniversário da igreja com 2 programações. No próximo sábado, 24/9, às 19 horas, a noite do crepe. Haverá uma celebração, uma confraternização com uma surpresa para quem vai participar.
E no domingo, às 18 horas, a apresentação da cantata Faz-nos Um, que é um tempo de celebração na presença de Deus. Eu quero convidar você a participar, inclusive porque no dia 25/9 não haverá, por questões técnicas, transmissão ao vivo desta cantata. Depois você poderá ver posteriormente. Mas eu quero convidar você a participar. E lembrar também que a partir do dia 1º de outubro, nós abrimos o ano do jubileu. Sim, porque estaremos em contagem regressiva para a data em que a nossa igreja celebrará 60 anos de existência, o seu jubileu de diamante. E temos grandes desafios pela frente. Nós estamos dizendo que nós temos sonhos no coração, planos na nossa mente e fé no nosso olhar para enfrentar esse tempo. E um dos grandes desejos, um grande desafio, um dos nossos sonhos é exatamente que 60 novos membros, 60 novas pessoas se acheguem à nossa igreja, conheçam o Evangelho de Cristo Jesus e possam junto conosco, nesta igreja, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Isso é um grande desafio. Mas se cada um de nós ganhar mais uma pessoa, essa tarefa poderá ser bastante tranquila se cada um se tornar um instrumento do Espírito Santo de Deus, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. A gente é apenas instrumento, a gente é apenas o veículo no qual esta mensagem do amor de Deus é levada. Você já pensou nisso? Já pensou em se engajar nisso? Você já pensou em pedir a Deus, Senhor, eu quero ganhar alguém para o teu reino, eu quero levar alguém aos teus pés, eu quero que alguém tenha a alegria que eu tive ao te conhecer. Eu quero te pedir então que a gente ore a respeito disso, que a gente peça a Deus que sejamos esses instrumentos e que daqui a um ano, quando estivermos celebrando novamente o aniversário de nossa igreja, possamos ver a obra de nossas mãos, os sonhos que temos no coração, os planos que temos feito nas nossas mentes e a fé que demonstramos no nosso olhar possam ser grandemente, rica e abundantemente abençoados por Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus querido, nós te pedimos nesta hora que o Senhor nos conceda sabedoria, discernimento, inteligência, ó Deus, para podermos exercer a nossa cidadania com liberdade, responsabilidade e alegria. Nos ajuda, ó Deus, naquilo que está nas nossas mãos, a exercer isso, de tal maneira que glorifique o teu nome e venha abençoar esta terra do Brasil onde nós estamos. Nós te pedimos, ó Deus, também pelos nossos irmãos enfermos. Ó Deus, coloca as tuas mãos curadoras neste instante, ó Deus. Que o teu Santo Espírito ministre paz, ministre cura, ministre, ó Deus, discernimento na vida destas pessoas que estão enfermas em qualquer área de suas vidas. Nós te pedimos, ó Deus, pelos seus cuidadores, pelos seus familiares que estão próximos, ó Deus. Ministra também força espiritual, emocional, física, ó Deus, para poderem ajudar aqueles que estão enfermos. Ó Deus querido, abençoa a tua igreja. Ó Deus, faz prosperar a obra de suas mãos, faz prosperar os seus caminhos, ó Deus, faz-nos crescer para a tua honra e tua glória, espiritualmente, numericamente, em todos os sentidos, ó Deus, para que outros também vejam que o Senhor está em nós, que o Senhor está no nosso meio, que esta igreja é um ambiente da tua graça e que nós somos instrumentos teus. Nós te pedimos isso, ó Deus, para a tua honra e tua glória e para a alegria do nosso coração. Abençoa-nos agora, ó Deus, em tudo que estamos fazendo neste instante, nesta união, ó Deus, que temos diante de Ti. Vem nos abençoar, ó Deus, é a nossa oração, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Prepara o teu coração, vamos continuar o nosso encontro. Deus te abençoe. Paulo e Timóteo, servos comprometidos de Cristo Jesus, a todos os seguidores de Jesus em Filipos, também aos pastores e líderes. Saudamos vocês com a graça e a paz que vem de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda vez que penso em vocês, tenho de dar graças a Deus. Cada exclamação minha é um estímulo à oração,
e oro por vocês com um coração alegre. É grande a satisfação em ver vocês prosseguindo conosco, crendo e proclamando a mensagem de Deus, desde o dia em que a ouviram até agora. Nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou esta grande obra em vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso no dia em que Cristo Jesus se manifestar. Não há nada de irreal nesse pensamento. Minhas orações e esperanças têm raízes profundas na realidade. Afinal, vocês permaneceram leais a mim quando fui preso, ao ser julgado e depois libertado. Em todo esse tempo, experimentamos juntos o generoso auxílio da parte de Deus. Ele sabe quanto eu os amo e quanto sinto falta de vocês. Às vezes, chego a pensar que amo vocês tanto quanto a Cristo. Assim, esta é minha oração, que o amor de vocês floresça e que transborde, que aprendam a amar como se deve. Vocês precisam usar a cabeça e testar seus sentimentos, para que haja amor sincero e consciente, e não sentimentalismo barato. Vivam como alguém que ama, uma existência discreta e exemplar, uma vida da qual Jesus se orgulharia, produtiva em frutos da alma, tornando Cristo atraente a todos e fazendo que todos sintam vontade de louvar a Deus. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta expressão se repete em quase todas as cartas do apóstolo Paulo. Nós já aprendemos que o apóstolo Paulo teve uma experiência toda especial, toda única, que serve de parâmetro para nós com a graça de Deus. Aquela graça que o alcançou, que se encontrou com ele ali no seu momento de maior ódio, quando ele perseguia os cristãos no caminho de Damasco, e que também é a graça que acompanhou durante toda a vida do apóstolo Paulo, diante das suas perseguições, das suas lutas, das suas provações. Foi a graça que foi suficiente para ele. Graça que não foi inútil, graça que foi suficiente para todo o tempo do ministério do apóstolo Paulo. É por isso que ele, em todas as suas cartas, fala a respeito da graça. Saúda os cristãos com a graça de Deus e com a graça de Jesus Cristo. É muito importante que a gente tenha essa compreensão. E é interessante quando ele fala graça e paz. Parece que estes dois conceitos, parece que estas duas palavras estão sempre ligadas e que é o que nós precisamos, é o que vai ser suficiente para cada igreja, para cada cristão. Imagine que o apóstolo Paulo escreveu as suas cartas, elas foram enviadas àquelas igrejas e naquele tempo as cartas eram lidas em público. O povo se reunia e alguém fazia a leitura do que Paulo está falando para toda a igreja. E toda a igreja, cada um se entendia desta maneira, não é? Essa palavra vem para a nossa comunidade e para mim pessoalmente. Imagine que ele diz, olha, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Graça e paz. Nós já aprendemos que graça tem a ver com um favor, com um presente. E todas as vezes que nós pensamos que Deus age em graça, nós pensamos que Deus está fazendo isso como um favor imerecido, como um presente merecido de quem recebe. E essa é a expressão do seu ser. Deus sempre trabalha conosco, Deus sempre vem ao nosso encontro, desejoso de manifestar graça que não merecemos. É assim que Deus age, é assim que Deus olha para o ser humano. Quando nós pensamos em paz, há um conceito que vai para além da ausência de guerra. Nós pensamos, olha, um país que está em paz não tem guerras. E nós poderíamos pensar, por exemplo, no Brasil. O Brasil é um país que está em paz, não está em guerra com ninguém nas suas fronteiras. Mas quando nós sabemos que há pessoas sofrendo, que há pessoas que estão vivendo abaixo da linha da pobreza,
Nós que andamos pelas ruas de São Paulo, nas avenidas, ficamos estarrecidos com o número de pessoas que estão vivendo em barracas, fazendo verdadeiros favelas nas ilhas, nas grandes avenidas. Aqui na Zona Leste, lá na Zona Sul, na Zona Norte, por onde eu passo, encontro a mesma situação. Quando nós olhamos na nossa cidade, a Cracolândia, nós não podemos pensar que o nosso país está em paz. Não há guerra, mas há situações desse tipo. Nós vivemos recentemente aquela pandemia em que, em alguns locais, faltou o básico, faltou a estrutura básica para atender aquela população. Quando nós olhamos para alguns rincões do país, vemos também grande necessidade. Mas quando pensamos mais especificamente no ser humano como indivíduo, às vezes não há a falta destes recursos materiais, dessas condições de higiene, de saúde, faltando para essas pessoas, mas há um vazio existencial em algumas pessoas. Quando nós pensamos na população de pré-adolescentes e adolescentes que estão cheios de dúvidas, cheios de complicações na sua vida por conta de relacionamentos ruins com seus pais, por conta das ideologias que vão se perpetuando, que vão dando publicidade, colocando cada vez mais dúvidas em seus corações. Nós pensamos nessa situação e em todas elas, em qualquer uma delas. Eu me lembro, só para completar alguns exemplos, quando estudava e o meu curso terminava às 18 horas, eu saía da faculdade ainda para vir para a igreja e a juventude tinha fechado a rua nos barzinhos, bebendo até não querer mais. E quando eu tinha aula de sábado pela manhã, às 7 horas começava a primeira aula e alguns colegas, um deles, inclusive muito querido, que fez trabalhos comigo, em grupo, chegava direto da balada e colocava a cabeça sobre a carteira e alguém cutucava, a professora está chegando, vai falar. Ele falou, pô, eu vim direto, meu. E ficava dormindo. Eu soube que, inclusive, naquela região, a Santa Casa de Misericórdia preparava, nos inícios de ano, um plantão para atender coma alcoólico. Gente que se entregava dessa maneira nessa situação. Pense comigo que quando a Bíblia fala paz, ela não está falando apenas em ausência de guerra, porque é possível que todas estas pessoas, todos esses cenários que nós comentamos, não precisa ser a luta do tráfico contra a polícia, não estamos falando disso. Essas pessoas às vezes são vizinhos nossos, estão dentro de nossas igrejas, são colegas com os quais convivemos, trabalhamos e estudamos, que estão vivendo situações em que não há uma guerra, mas a falta de algo em suas vidas. Desde esta ausência de cuidado parental, filhos abandonados por seus pais, mesmo que morando na mesma casa, pessoas que estão sendo bombardeadas, colocando dúvidas sobre a sua identidade, pessoas tão novas, gente que se entrega aos prazeres ou os modismos, cada hora coloca uma situação diferente que não traz felicidade para estas pessoas, gente que tem falta do que comer, falta de onde morar, gente que não tem acesso à saúde. Todas essas situações mostram carências do ser humano, carências em nossa sociedade. Você já parou para pensar que quando a Bíblia fala sobre paz, ela está falando sobre um estado de completude, um estado em que não há falta. A paz tem a ver com ser saudável, com ter todas as suas necessidades supridas, sejam necessidades físicas, emocionais, sociais e espirituais. É o que nós cremos. Por isso que quando o apóstolo Paulo está falando graça e paz, ele está falando para aqueles crentes que Deus tem uma graça que não é inútil, que os alcançou onde estavam quando eles eram pecadores, não queriam ainda saber de Deus. É uma graça suficiente
para todo momento que eles têm necessidade, para toda provação, para toda luta. Se cada um tem o seu espinho na carne, Paulo está dizendo, essa graça é suficiente, essa graça basta para aquele que a busca. E a paz de Deus significa que nós vamos ser alcançados e supridos em tudo que precisamos. Quando Jesus falava sobre a paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ele falava em dois aspectos da paz. Deixo-vos a paz porque o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário gera a paz entre o ser humano e Deus. A Bíblia fala que quando nós estamos caminhando atrás dos nossos próprios desejos, atrás das nossas próprias imaginações, nós nos tornamos inimigos de Deus em nossos pensamentos. E é assim que cada um de nós é, até ter um encontro com Cristo. Mas quando encontramos com Cristo, Cristo sela a paz entre Deus e o homem. Deixa o ser humano de ser inimigo de Deus para se tornar amigo de Deus, para ser adotado na sua família como filho recebido dessa maneira. Jesus então diz que deixo-vos a paz com Deus, mas eu deixo-vos a minha paz, aquela paz que domina o coração. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, diz aquela paz que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Uma paz que é sensível, que é sentida, que é experimentada no calor das dificuldades, no calor das provações. Pense no apóstolo Paulo com Silas, preso com os pés no tronco, à meia-noite, cantando, adorando ao Senhor. Diz Lucas em Atos que os outros presos ficavam ouvindo o canto de Paulo e Silas. Como é que pode ter paz no coração no momento de perseguição, de tanta luta? É a paz de Deus que ele diz que excede todo o entendimento. Provavelmente os outros presos não conseguiam compreender o que estava acontecendo. É desta paz que Paulo está falando. Graça e paz. Graça que não é inútil, nos alcança onde estamos, para nos tirar dali e nos acompanhar, suprindo toda a nossa necessidade e nos fazendo estar em paz, sabedores de que, se eu estiver preso, com os pés no tronco, isso não fugiu do controle de Deus. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Quando vem aquelas notícias difíceis e ruins para a minha vida, eu posso confiar que Deus sabe o que está fazendo, que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso Paulo escreve estas palavras a cada uma das suas igrejas, em cada uma das suas cartas. Graça e paz da parte de Deus. Se vocês tiverem graça e tiverem a paz, vocês terão tudo de que necessitam para a caminhada cristã. E é por isso, meus irmãos, que mais modernamente, mais recentemente, surgiu ou foi resgatada essa saudação. Eu me lembro que quando era jovem havia uma discussão se você tinha que começar o culto dizendo boa noite ou graça e paz aos irmãos. É uma discussão, realmente, quando a gente passa por isso, olha para o passado e fala, nossa, como perdemos tempo com coisas inúteis. Mas a verdade é que é uma saudação bíblica e que está carregada destas verdades, destes conceitos que o apóstolo Paulo deixou nas suas cartas. A graça de Deus é tremenda, é tudo de que nós necessitamos, é uma expressão do seu ser ao se relacionar conosco. A paz que nós precisamos é de fato ter a paz com Deus, saber que o rumo da nossa existência está traçado. É bom saber que nós temos paz no coração porque nós não estamos sós. As pessoas podem imaginar, os poderes da maldade podem imaginar que nós estamos presos e limitados. Mas a verdade é que a paz de Deus excede o entendimento e nos acompanha mesmo quando estamos encarcerados, mesmo quando estamos sendo perseguidos, quando estamos sendo provados. Deus está conosco. E é isso que Paulo fala para a sua igreja. O que eu quero dizer para você nesse momento? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo para a sua vida.
que Deus se manifeste gracioso, que você possa voltar-se para Deus no seu coração agora e falar com Ele, não por causa dos seus merecimentos, mas exatamente o contrário, chegando diante de Deus e dizendo assim: Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu estou em falta, mas eu vim atrás da Tua graça, eu vim atrás da Tua misericórdia, da manifestação do Teu cuidado todo especial. E que todo momento, em cada momento que você for a Jesus, que você buscá-lo com o coração contrito, verdadeiro diante dele, você seja envolvido pela sua paz, esta paz que excede todo o entendimento. Isso é maravilhoso, que esta experiência alcance você aonde você está agora, no meio das suas lutas e tribulações, que haja graça e haja paz, para que você se levante e também cante um hino de louvor ao Senhor, assim como Paulo fez quando estava preso, e assim como ele fez questão de lembrar a todas as igrejas para as quais ele escreveu, que vocês recebam graça e recebam paz da parte de Deus e da parte de Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero dizer a você graça e paz, que a partir deste instante você seja envolvido pela graça e pela paz do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus para que isso aconteça. Fecha os teus olhos. Pai querido, nós te pedimos nesta hora graça e paz sobre a vida daqueles que se unem a nós em oração. Que os seus corações sejam tomados por esta paz que excede todo entendimento e que eles sejam envolvidos por uma graça perceptível em suas vidas, que os encha de alegria, de gozo, de prazer de falar contigo. Ó Deus querido, que a tua graça não seja inútil, que ela seja toda suficiente para cada pessoa que nesta hora te busca em oração. Nós oramos gratos desde já por tudo que o Senhor vai fazer, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Graça e paz, meu querido irmão, e até o nosso próximo encontro.